Olá! No vídeo de hoje nós sairemos da Ilha Skye, mas continuaremos nas Terras Altas. Isso porque nós veremos um dos castelos mais fotografados da Escócia. Veremos as vaquinhas tão tradicionais da região e também veremos uma engenharia inovadora. Tá bom, inovadora lá no século XVI, eu acho, mas é bem interessante a construção. E no final a gente vai acabar comentando alguma coisa do que a gente efetivamente gostou ou não dos passeios de hoje. Oi, eu sou a Ethel, eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios e algumas viagens que a gente faz. Nós seguiremos nossa jornada nas Terras Altas, mas fora da tradicional e conhecida Ilha Skye. E vamos mostrar lugares lindíssimos das famosas Highlands. Resumindo muito a viagem, nós começamos pela cidade de Edimburgo. Passamos alguns dias lá, fizemos toda a região ao redor da cidade, subimos para Inverness, que já é considerada as Terras Altas, fomos para a Ilha Skye e agora nós estamos voltando e descendo um pouquinho mais, mas ainda nas Terras Altas. Por conta disso, a gente pode falar: bem-vindo às Terras Altas da Escócia. Nós nos despedimos da Ilha Skye e seguimos o caminho para mais ou menos o meio do país. Nossa próxima base seria a cidade chamada Fort William. Mas antes, como passarmos pela Ilha Skye sem conhecermos um dos castelos mais famosos da região? Ele é considerado um dos castelos mais bem preservados e também tido como um dos mais fotografados da Escócia. A Ilha Skye é considerada uma das maiores ilhas da Escócia e logo no comecinho dela existe um pequeno castelo chamado Allan-Donan Castle. Acho que é assim o nome dele. O castelo ele está localizado à beira de um lago. E na verdade, esse lago ele é formado pela junção de outros 3 lagos. Não há nenhum vestígio de nenhuma outra construção cristã ali na região daquele castelo. Mas foram descobertos fragmentos de pedra vidrificadas, que indica que havia algum tipo de construção ou fortificação no período da Idade do Ferro e no início da Idade Média. O castelo original ele foi construído no século XIII e basicamente sua construção serviu para defesa contra os vikings que atacavam a região, em busca de dominar e colonizar a parte norte da Escócia entre os anos de 800 a 1266. O castelo tinha uma posição de defesa perfeita. Ainda no século XIII, o castelo se tornou uma fortaleza propriamente dito, especificamente para o clã Mackenzie, que normalmente o clã que tinha o domínio daquele castelo tinha a concessão vinda por parte do rei. Ao longo do século, o castelo cresceu e diminuiu de tamanho, com seu apogeu no período medieval, com torres e muralhas que cobriam toda a ilha. Por volta do século XIV, o castelo foi reduzido a praticamente 1/5 do seu tamanho no período do seu apogeu, possivelmente para garantir a guarda da fortificação. Pelo que nós entendemos, com o início da rebelião jacobita, o rei, que era inglês, solicitou que o clã que estava ali com a posse do castelo devolvesse os domínios para o rei, para que ele fizesse daquele castelo uma fortificação contra a rebelião, como uma espécie de uma base militar. Só que especificamente esse castelo, por conta do envolvimento da família Mackenzie na rebelião jacobita, ele não foi devolvido para o governo inglês. E fora isso, ele também acabou sendo usado como uma fortificação militar, mas não para o lado do governo inglês, e sim para o lado dos rebeldes. O castelo foi usado principalmente para fazer reuniões
entre os líderes rebeldes, mas ele acabou também tendo alguma utilização militar. Não imediatamente, mas o castelo passou sim a ser alvo de investidas dos ingleses, principalmente por conta do brio do rei. Esse castelo acabou nunca sendo esquecido e volta e meia tinha algum tipo de investida nele. No início do século XIX, fragatas do governo inglês chegaram àquele lago e, após uma tentativa frustrada de negociação com o clã que estava no castelo, a fragata abriu fogo contra esse castelo, aproximadamente por 1 hora ou um pouco mais. O que acabou acontecendo foi a destruição do castelo. A história conta que os escoceses eles tinham apoio dos espanhóis nessa investida no período da Revolução Jacobita. Em 1719, o castelo serviu de depósito de pólvora, informação essa passada para o governo inglês de alguma forma sorrateira. E foi com base nessa informação que os ingleses foram até o castelo e tacaram fogo contra eles, sabendo que ali ia ser uma mina de destruição por si só, assim que eles conseguissem chegar no depósito de pólvora. Dizem que esse ataque durou uns 3 dias. Historicamente, Robert de Bruce chegou a se abrigar nesse castelo no inverno de 1306, mas o castelo em si ele não participou de nenhuma investida ou nenhuma batalha que envolveu a independência escocesa. E aí, para dar um pouquinho de contextualização, aquele período que a gente já contou em outros vídeos, que se assemelha à história do Coração Valente. O fato é que depois desse fogo inimigo, o castelo permaneceu em ruínas por mais de 200 anos, até que a ilha fosse comprada em 1911 por um tenente-coronel que decidiu, nos próximos 20 anos após a compra, restaurar o máximo possível do castelo, seguindo a planta baixa que existia e que havia sido encontrada. A construção, ela perdurou de 1919 até 1932. A ponte que conecta o castelo com o continente, ela foi instalada no início do século XX, seguindo o estilo que já existia, com pontes feitas de pedra. Em 1955, o castelo foi aberto ao público e em 1983, a propriedade ela foi transferida para uma outra família. Pelo que é descrito no próprio castelo, a propriedade ela é aberta à visitação, mas ainda existem pessoas ou uma família que reside lá e que utiliza aquele castelo em um determinado período do ano. Tanto é que o castelo ele não é visitado em sua totalidade. O passeio começa na parte baixa do castelo, mostrando as ampliações que foram feitas no castelo e todos os formatos que ele teve com o passar do tempo. Também conta a parte da história dos proprietários. A gente passa pela parte da cozinha, a gente passa pela parte dos cômodos dos serviçais, vamos dizer assim, e por fim subimos para as alas onde os donos utilizam no dia a dia. O percurso ele é direcionado e a gente não pode andar aleatoriamente por todo o castelo. Existe também algumas pessoas que ficam em pontos estratégicos para nos orientar, nos indicar e se certificar de que a gente está fazendo o percurso correto. Como aquele espaço ele é utilizado nos dias de hoje, não foi permitido que nós fizéssemos nenhum tipo de registro, mas é muito legal você ver os ambientes e poder entender um pouco de como é a estrutura funcional de um castelo nos dias de hoje. Inclusive, em alguns dos cômodos tem quadros e fotografias dos moradores atuais, dando um ar mais familiar para o espaço. Como eu comentei, não é permitido tirar foto no castelo, na parte interna, mas eu devo admitir que eu não consegui resistir um itemzinho daquela casa. E sim, eu fiz uma foto. Isso é para mostrar que até o tapete
tapete do castelo, ele é baseado no tartan do clã que pertence ao castelo. Eu amei tanto andar por aquele trechinho e ver aquele tapete, que era o mesmo tartan que o funcionário também estava usando no seu kilt, e era o tartan que estava sendo usado nas fotografias da família, que eu fui lá e registrei. Eu tirei uma foto proibida mesmo. Enfim, não me julguem, gente. Ou me julguem, sei lá. As explicações elas estão ficando muito longas. Isso porque acaba tendo muito detalhe, muita história envolvendo os castelos, afinal de contas são séculos de construção. E o vídeo vai ficar longo, a gente tem outras visitas, então eu vou tentar resumir um pouquinho e vou contar basicamente 3 curiosidades que eu achei as mais interessantes daqui. A primeira é que acredita-se que o nome do castelo é em homenagem a um santo irlandês do século VI, o bispo Donnan, que chegou na Escócia por volta de 580 d.C. A segunda curiosidade é que o castelo possui as 2 únicas escadas em espiral construídas especificamente para canhotos, e são as únicas localizadas na Grã-Bretanha. Isso porque o rei que estava no período em que o castelo foi construído, ele era canhoto. Vai ver que é por isso que eu quase caí da escada. E a curiosidade final que nós deixamos separado é que, segundo a Wikipédia, em 2001 foi apontado que a ilha tinha apenas uma pessoa registrada como moradora dali. E isso foi confirmado num censo de 2011 também. Não há residentes habituais no local. E eu acredito que este único morador seja uma espécie de zelador. Não está escrito, sou eu que estou dizendo, mas eu acho que é possível. O castelo, ele foi locação de alguns filmes pelos quais a gente gosta muito e foi um dos motivos que fez a gente querer ir conhecer o castelo. Os funcionários, os atendentes são fabulosos. Quando terminamos a visitação, nós voltamos para a lanchonete e almoçamos de lá, com a janela que dava para o castelo, então ficou uma imagem bem bacana, bem gostosa, assim. Muitos conhecem ou já ouviram falar desse castelo, mas o que não se sabe é a lenda existente ali. Havia uma lenda antiga escocesa que qualquer recém-nascido que bebesse pela primeira vez em um crânio de um corvo receberia um poder especial. No início do século XIII, o chefe de um clã que morava próximo daquela região decidiu refutar essa lenda, com a ideia bem de ridicularizar a mesma ideia. Para isso, ele fez com que seu filho bebesse no bendito crânio do corvo e durante muito tempo tudo correu normal. Então, por conta disso, o chefe olhava e falava: "Tá vendo? Essa lenda não existe, é besteira, vocês estão crendo numa coisa que não é verdade." E que certamente é uma superstição. Até que um dia, este garotinho, filho desse chefe do clã, ele foi encontrado conversando com um pássaro. E logo o salão principal do castelo, ele foi tomado por canto de inúmeros pássaros. O dono da casa exigiu saber o que realmente estava acontecendo ali e o que os pássaros estavam dizendo, afinal de contas. O menino respondeu que o chefe não ia gostar do que estava sendo falado. Enfurecido, o chefe lançou o próprio filho ao mundo e disse que não queria mais saber dele e que era para ele se defender sozinho, afinal de contas ele se recusou a falar o que os pássaros estavam cantando. O menino foi para a França e lá ele encontrou a casa de um rei, onde era extremamente barulhento, principalmente por conta de um bando de pardais. E o escocês conseguiu fazer com que a casa ficasse em paz e os pássaros parassem de cantar, pelo menos cantar dentro daquela casa. Em seguida, o escocês encontrou um outro castelo infestado de ratos. Mas como os pássaros não conseguiram ajudá-lo a espantar os ratos, ele presenteou o dono do castelo com o próprio gato que ele usava quando ele estava no navio. Com o passar do tempo, aquele garoto escocês, ele foi se tornando um homem e foi se tornando famoso.
rico e poderoso. Quando ele retornou à casa do pai, ele encontrou o local quase que totalmente reconhecível. O chefe do clã recebeu um importante estrangeiro sem notar que era seu próprio filho. E naquele momento, ele estava cumprindo a profecia que ele mesmo, o rei, havia ridicularizado. A notícia do poderoso escocês se espalhou pela vila e ele foi convocado pela corte escocesa. Ao recebê-lo, o rei Alexandre soube que ele era a pessoa correta para proteger a Escócia, principalmente dos nórdicos. E com isso, mandou construir aquela fortaleza que nós visitamos, onde ele se estabeleceu e se manteve por muitos anos. Também existe uma outra lenda. Lembra que os escoceses se aliaram aos espanhóis lá na Revolta Jacobita? E que os espanhóis estavam no castelo quando o governo inglês bombardeou o castelo? Pois é, a lenda conta que após o disparo do canhão sobre o castelo, um grupo de espanhóis se renderam, mas nem todos os espanhóis partiram daquele local. Pelo menos um foi morto no cerco, e seu fantasma ele é visto vagando por toda a ilha como se ele fosse uma espécie de sentinela. Ele não parece um fantasma violento ou zangado, apenas parece meio perdido na situação. O pobre homem estava condenado a morrer, lutando pela guerra de outra população que nem era dele e muito longe de casa. Por conta disso, ele se sente perdido até os dias de hoje, vagando por ali. Bom, lendas, né? Bom, eu não tenho palavras para descrever o quanto aquele cenário é lindo. Nós, particularmente, guardaremos aquele lugar na memória com toda certeza. Como comentamos, ali é a porta de entrada e também de saída da Ilha Skye. E fechamos nossa visita à Ilha Skye por esse castelo. De lá, nós dirigimos até mais ou menos o meio das Terras Altas. E no meio do caminho, aleatoriamente mesmo, nós encontramos uma fazenda onde tinha um campo e nesse campo tinham as tão tradicionais vaquinhas peludas da Escócia. Na verdade mesmo, não procurei nenhum lugar específico para visitação, porque eu acreditava que as ovelhas estão para a Irlanda como as vaquinhas estão para a Escócia, como os cervos estão para a Inglaterra. E na verdade não foi nada assim. Eu realmente considerava que eu fosse encontrar facilmente as vaquinhas, principalmente assim, perambulando pela estrada que nós passaríamos. E essa acabou sendo a minha expectativa realidade, porque a minha expectativa era que nós cruzaríamos com ela na estrada. E nós cruzamos muito mais com ovelhas do que com as vaquinhas. As únicas vaquinhas que nós acabamos encontrando foram essas que estavam nessa fazenda e elas nem estavam próximas ali à cerca onde nós estávamos. Então nós a víamos bem longe. Ainda assim, matei minha vontade de vê-las. Mas eu queria poder passar a mão, eu queria poder, sei lá, dar uma cenoura, dar um matinho, alguma coisa, chegar perto delas, e não foi o que eu consegui. Ainda assim, eu vi muita graça de vê-las caminhando pelo pasto, mesmo que elas não estivessem tão perto assim de mim. Mas foi isso, já que as vaquinhas não estavam tão perto e elas não quiseram chegar perto da gente, mesmo eu tentando atraí-las com graminha, nós seguimos nosso caminho, voltamos para o carro e fomos para o Fort William. Antes mesmo de nos estabelecermos na pousada, no hotel que nós ficamos, nós paramos em uma vila ao lado de Fort William. Isso foi para ver uma engenharia escocesa chamada em português Escada de Netuno. Gente, vou falar em português porque não dei conta desse nome em inglês. A escadaria, ela é considerada um fascinante tesouro de engenharia do início do século XIX. Eu tinha falado que eu achava que era do século VI, mas não, é no início do século XIX. A construção foi feita entre 1803 a 1822, com muitos problemas financeiros e muitos problemas para se encontrar trabalhadores
devido principalmente a paralisações de operários que ocorreram no período dessa construção. Essa escadaria de Netuno, ela é considerada o conjunto de eclusas mais longo da Grã-Bretanha, com 55 metros de comprimento e 8 eclusas durante todo o canal. Historicamente falando, o Grande Canal ele foi construído com o objetivo de conter a emigração do povo das terras altas para as terras baixas em busca de novos empregos. Basicamente, a construção foi para fornecer rota navegável pela Escócia, encurtando a viagem fluvial e oferecendo oportunidades de emprego na região. Exatamente isso. Não havia uma forma de ligar o país de um lado para o outro. No texto que lemos, falam da conexão das cidades do norte, como Inverness, até as cidades ao sul, como Fort William. Eu, particularmente, quando olho no mapa, eu vejo um trajeto meio que perpendicular, assim, que liga o leste da ilha com o oeste. Mas se você olhar o mapa, você vai acabar entendendo um pouco do que eu estou querendo dizer. Nada explica muito bem o abandono da população na região das Terras Altas, lá no século XIX. O que eu entendi é que o transporte fluvial, que eu vou chamar aqui de leste a oeste, para que ele fosse feito de forma fluvial, ele deveria contornar toda a ilha para poder chegar do outro lado. Não havia um corte no continente. Isso encarecia a demanda, a mão de obra, encarecia a matéria-prima que estava sendo transportada, e isso foi fazendo com que tivesse menos buscas por esses materiais, consequentemente menos mercado para a população, e a população começou sim a sair do norte do país para descer para a região sul, aonde estava começando a ter muita parte de industrialização e precisava de mão de obra. Este foi o meu entendimento sobre o assunto. Especialistas explicariam melhor, historiadores explicariam melhor também, mas foi mais ou menos o que eu entendi. Outra coisa que também acabava acontecendo era estragar as mercadorias por conta da quantidade de dias necessários para contornar o continente. Tudo isso encarecia o produto. E foi assim que se começou um estudo sobre como fazer esse tipo de conexão entre os lados opostos do continente. No país haviam inúmeros rios que eles já sabiam que cruzavam o país. E esses rios eram conectados por lagos, depois por outros rios e outros lagos e mais lagos até chegar do outro lado. A dificuldade principal aqui era justamente nivelar os rios e os lagos para que essas embarcações pudessem passar de um lugar para o outro sem ter uma cachoeira, um desfiladeiro ou qualquer coisa que o valha, e que eles não conseguissem fazer esse trajeto, eliminando assim as barreiras geográficas dos desníveis fluviais existentes, e foi aí que o projeto da escadaria de Netuno ganhou forma. A ideia era que nesses desníveis fossem criadas eclusas que, ao entrar a embarcação dentro delas, elas conseguissem controlar o nível da água para fazer com que o navio chegasse até uma outra região que tivesse um nível mais baixo ou mais alto. Com a construção dessas eclusas, a gente pode considerar que o comércio não perdeu suas atividades, que o trajeto feito por esses canais, eles cresceram, e o dinheiro e os trabalhadores se mantiveram na região. Então, num contexto geral, a criação dessas eclusas, elas foram positivas para o país. As 8 eclusas criadas, construídas, ela cria um efeito de uma escada, elevando ou abaixando o nível da água. E Netuno, porque seria o senhor das águas. As embarcações, elas levam aproximadamente 90 minutos para percorrer as 8 eclusas e se elevam a uma altura de 20 metros de um
ponto ao outro do canal. Você pode considerar que percorrer todo o canal em 90 minutos é muito tempo, mas se você parar e pensar que toda a mecânica para a movimentação das eclusas eram feitas manualmente, isso não é de todo ruim, isso faz todo sentido. Após inúmeras reclamações, inclusive por conta dessa demora e de toda essa prática, quem fazia toda essa movimentação também eram as embarcações, e eles precisavam ter conhecimento para isso. Tudo isso exigia uma certa demanda para que houvesse uma melhoria, o sistema manual fosse convertido para energia hidráulica. O projeto se tornou muito conhecido na época e chegou a ter um certo trânsito de embarcações para o uso ou no momento do uso destes canais, dessas eclusas, a ponto de precisar esperar a sua vez para passar por essa escadaria. O projeto em si, ele foi muito criticado após a sua conclusão. Isso porque toda a modernidade criada naquele momento gerou estranheza para quem precisava utilizar, e com isso fizeram com que houvessem inúmeras reclamações sobre esse projeto. Dentro das dificuldades enfrentadas, tanto nos primeiros anos de uso como no decorrer de um grande período, foram inundações e acidentes com embarcações, danificando as comportas, inclusive pelo fato do não conhecimento de como usá-las. A gente não pode esquecer que toda a criação de nova tecnologia, ela gera um certo preconceito, principalmente pela falta de conhecimento. E isso ocorreu naquele período. Houveram vários apelos da comunidade para que esse lugar ele fosse fechado, principalmente após os acidentes com as embarcações. E quando a gente fala que foi uma engenharia de sucesso, é o retorno que isso trouxe, porque a estranheza na população gerou muita indignação e muitos conflitos. E essa crise se perdurou até mais ou menos 1990. Durante todo esse período, blocos de pedra foram usados para reparos nas eclusas e novas tecnologias foram usadas para buscar uma melhoria na condição de uso desses equipamentos. Os debates foram muitos, mas a tecnologia foi sempre se aprimorando. E aqui a gente encontra a tão linda e famosa escadaria de Netuno, uma engenharia do início do século XIX. Nós acompanhamos alguns pequenos barcos passando por duas das eclusas e realmente é um ritual muito elaborado, com vários rituais mesmo para serem passados e sempre com muito cuidado para que não houvesse nenhum acidente. O processo é muito trabalhoso e precisa de muita atenção, com certeza. Ainda assim, eu achei fantástico conhecer toda a dinâmica de uma passagem de navio de um extremo para o outro e pensar que isso é usado em vários lugares do mundo. E eu achei que por ser meio artesanal, fica interessante você ver como que era a mecânica do passado, o que eles conseguiram aprimorar, o que eles conseguiram manter como parte da história. Foi muito legal ver isso. Hoje parece meio chato passar por 8 eclusas, ficar tanto tempo parado ali de um lado para o outro, porque a gente gosta tudo de uma forma mais dinâmica. Mas se a gente pensar que foi um projeto de séculos atrás, que tem conhecimento muito diferenciado, isso por si só já é genial. Então foi isso. Nós saímos dali, vimos sim ali aquela engenharia e nós pegamos o carro e fomos de fato para Fort William. Paramos em um lugar fabuloso para jantarmos. Certamente foi o fish and chips mais gostoso que nós comemos em toda a viagem, a ponto de nós gostarmos tanto que nós repetimos o restaurante na noite seguinte.
Lá no fundo do restaurante, quando a gente foi pagar a conta, tinha um mapa e vários alfinetinhos assim em várias cidades do mundo. Eu comentei com a atendente e eu falei, isso daqui é o quê? São os visitantes, né, que vêm aqui? Ela falou, sim, os visitantes que vêm aqui para o restaurante e que querem se identificar, querem identificar o lugar de onde eles são, a sua origem, eles colocam um alfinete. Aí eu falei, nossa, que interessante, adorei. Aí ela me cedeu uma caixinha e com o alfinete e falou, você quer colocar o seu alfinete aí? Aí eu falei, por que não, né? Vamos colocar. E, gente, São Paulo tá apinhada de gente que vai lá para a Escócia e que foi naquele restaurante, que esteve ali, porque a gente não tinha nem lugar para ficar colocando direito ali ainda dentro de São Paulo. Mas ficou bem escuro, não sei se vai dar para mostrar. Mas esse foi o nosso passeio. A gente teve castelo, a gente teve engenharia diferenciada, pelo menos pioneira de quando surgiu. E foi isso, passeios fantásticos, regiões extremamente agradáveis, atendimento assim ímpar e valeu cada minuto, cada segundo, tudo foi muito especial. Afinal de contas, foi sem dúvida a viagem dos sonhos. Ai, queria voltar lá, então mais um pouquinho. A atendente da bilheteria brincou com a gente por conta da camiseta que a gente estava usando e aí puxou o assunto. O rapaz que recebia o ticket de entrada, quando viu a gente tentando tirar foto, ofereceu para tirar a nossa foto para que a gente pudesse sair junto com o castelo de fundo. Então todos os funcionários pelos quais a gente cruzou ali naquele espaço foram extremamente cordiais, foram muito sorridentes, extremamente atenciosos. Quando chegamos, nós paramos para tomar um café e as mesinhas estavam cheias já. Tinha umas mesinhas que ficam no continente, mas elas ficam margeando o castelo. E aí nós vimos alguns turistas, perguntamos se a gente podia deixar algumas coisas ali na mesa e eles prontamente falaram, não, senta aqui, pode comer com a gente já está terminando. E aí conversaram com a gente também. Então você vê que é um lugar bem bacana mesmo de ir conhecendo pessoas junto no processo da visita. Também teve um outro caso que nós paramos para tirar foto e aí a gente montou o tripé para justamente a gente poder ir e tirar foto junto. E aí nessa passou um turista que meio que não viu que a gente estava tirando foto, que meio que quando se tocou estava na metade do caminho, aí recuou, pediu desculpas e ele falou, não, agora bate uma foto nossa, abraçou o Marcos e quis bater uma foto. Então eles são pessoas muito bacanas mesmo, são muito sociáveis.